Senhores vereadores de todo o Brasil, venho aqui agradecer a manifestação de vários colegas pela nossa colaboração através das dicas passadas pelos nossos vídeos da série Fui Eleito Vereador e Agora, disponibilizado em nosso canal no Instagram. Vou continuar te apoiando no exercício da sua vereança. Pode contar comigo, continue nos acompanhando, nos siga lá no Instagram e nas nossas redes sociais. Já passei algumas dicas em nossos vídeos e vou falar sobre a necessidade do vereador elaborar uma agenda anual de atuação para que possa facilitar o exercício da vereança. Planejar a sua atuação é uma garantia que cumprirá com os seus compromissos, né, de vereador, sem deixar de atender os anseios daqueles que o elegeu. Também observando os princípios que regem a administração pública, que estão lá no caput do artigo 37 da Constituição Federal. O vereador deve definir no início do seu mandato uma agenda de atuação para todo o exercício, ou seja, para todo o seu mandato, considerando os eventos e fatos relevantes que envolvem a sua atuação. O ano 2021 requer uma atuação especial, uma atenção especial, especificamente para os instrumentos de planejamento, considerando que é o ano de elaboração do plano plurianual, que é um planejamento de médio prazo, que é votado no primeiro ano da sua legislatura para ser executado nos 3 exercícios seguintes e no primeiro ano da legislatura de 2025. Ou seja, você está planejando o destino do seu município para os próximos 4 anos. Então, é preciso muito cuidado e atenção para fazer constar no PPA aqueles programas que você defende para melhorar a vida das pessoas da sua sociedade. Então, por ser o primeiro ano da legislatura 2021-2024, as estratégias adotadas no início do mandato é extremamente importante para o resto do mandato. Vamos dar algumas dicas sobre a agenda do vereador, separando os assuntos por mês de todo o ano. Então, acompanhe aqui conosco nas nossas redes sociais e no nosso Instagram, que a cada mês estarão passando quais as agendas devem ser observadas no exercício da vereança por cada vereador. Vamos falar de fevereiro de 2021. Nada de ficar ocupando sua agenda com datas comemorativas que não configuram interesse público. Seja objetivo, não canse seu seguidor com coisas que não acrescentam nada na sua função de vereador. No mês de fevereiro, a data que merece destaque é o dia 23 de fevereiro, Dia Nacional do Movimento Municipalista Brasileiro, que foi instituído pela Lei 12.639 de 2012. É uma lei pequenininha, só tem 2 artigos, e representa, né, um reconhecimento da importância e da força do municipalismo demonstrado ao longo dos anos. Não pode deixar passar em branco nos anais da Câmara Municipal. Portanto, faça lá uma indicação, uma moção sobre o dia 23/2, Dia Nacional do Movimento Municipalista Brasileiro. Pois bem, você sabe, como vereador, obviamente, que uma das funções típicas da Câmara é o exercício da fiscalização. Então, você precisa saber como exercer essa fiscalização de uma forma garantida pela Constituição Federal. Pois bem, lá no artigo 31 da Constituição Federal, deixa claro que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, ou seja, a Câmara Municipal é o titular da fiscalização no âmbito municipal. Pois bem, e aí ela conta com o auxílio do Tribunal de Contas e apoio do sistema de controle interno. Então, reforce a legislação que disciplina controle interno no âmbito do seu município, porque é ele que vai apoiar o vereador no exercício de sua fiscalização. O artigo 70 da Constituição traz uma responsabilidade muito grande aos vereadores, à controladoria. Por quê? Porque fala que a fiscalização orçamentária, financeira, patrimonial e operacional será exercida, obviamente, pelo titular da fiscalização externa, que é a Câmara de Vereadores, com apoio do sistema de controle interno e do Tribunal de Contas. Portanto, a fiscalização é um dos pontos principais que o vereador deve destacar na sua agenda.
Bom, lá no artigo 165, também da Constituição Federal, menciona os instrumentos de planejamento que você, vereador, deve cuidar, deve estar atento para que realmente possa fazer a diferença na execução do seu mandato. Bom, as leis de iniciativa privativa do chefe do Executivo é o plano plurianual, como já afirmei, tem que ser aprovado esse ano para ser executado nos 3 últimos anos dessa legislatura e no primeiro ano da legislatura seguinte. As leis de diretrizes orçamentárias também são as leis, é a lei necessária para definir quais as metas prioritárias serão executadas no exercício seguinte. E, obviamente, a lei orçamentária anual é a lei que vai dar condições de estar executando esses programas previstos no PPA. 2021 tem uma diferença em relação aos demais anos, porque a lei de diretriz orçamentária tem como objetivo definir as metas prioritárias para o exercício 2022, no entanto, os programas, essas metas ainda não estão definidas, porque elas dependem da aprovação do plano plurianual. Existe uma lacuna aí na legislação que obriga a lei de diretriz a ser encaminhada até 30 de abril à Câmara de Vereadores, a não ser que a sua lei orgânica traga outros prazos diferenciados, que isso é permitido. Está lá no artigo 35, parágrafo 2º dos atos das disposições constitucionais transitórias da nossa Constituição brasileira. Então, percebe-se, caso a lei orgânica seja omissa, deverá seguir aqueles prazos. Então, no caso, a lei de diretriz orçamentária está sendo encaminhada antes mesmo de definir quais as metas e objetivos definidas no PPA. Então, a Câmara tem que disciplinar isso. E como que a Câmara vai fazer isso? A Câmara vai utilizar, obviamente, as suas ferramentas previstas na lei orgânica. Uma das regras que deve ser colocada na lei orgânica é que seja elaborado um manual de orçamento público, ou seja, um manual onde vai trazer quais as regras serão obedecidas, serão observadas para a elaboração das peças orçamentárias do município. Poderia citar como exemplo, referência, que aqueles que não têm possam pesquisar. A Prefeitura de Belo Horizonte, ela possui um manual de elaboração de orçamento que é atualizado todos os anos. Inclusive, acesse o site da Prefeitura de Belo Horizonte, que todos poderão ter acesso a esse manual. Esse manual pode ser construído para o seu município perfeitamente. A Câmara deve exigir que o Poder Executivo elabore um manual de elaboração do orçamento municipal. E é agora, por isso que eu estou falando na agenda de fevereiro. Você, vereador, venha junto ao Poder Executivo, lembrando que o vereador, ele é fiscal, mas ele não é nenhum tipo de autoridade que vai condenar o vereador, o prefeito, ou seja lá quem for. O vereador, ele tem um compromisso com a sociedade. Então, ele deve contribuir com o Poder Executivo para a elaboração de instrumento de planejamento que seja possível a sua execução. Portanto, mova-se para que o município, juntamente com o Poder Executivo e Legislativo, venha editar um manual de elaboração do orçamento, onde o vereador vai poder apresentar a essa equipe que vai elaborar o orçamento municipal as suas indicações para constar como programas do PPA. Então, não deixe de buscar a harmonia entre os poderes para a elaboração desse manual. Bom, também vale ressaltar que a Lei de Responsabilidade Fiscal ela traz uma série de questões em relação à fiscalização. Dentre elas, o artigo 59 deixa bem claro que, mais uma vez, o titular da fiscalização é o Poder Legislativo, obviamente com apoio e auxílio do Tribunal de Contas e do Controle Interno. Então, nesses casos, a lei de diretriz aprovada no exercício anterior, ela traz um quadro chamado Anexo de Metas Fiscais. E lá no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, deixa bem claro que nos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal. Portanto, no mês de fevereiro, vereador, você tem, né, na Comissão de Finanças, receber o chefe do Executivo, o contador e o controlador-geral do município. Especificamente, o controlador-geral do município é a pessoa indicada para prestar esse auxílio à Câmara na análise das metas fiscais, baseado lá no inciso 4 do artigo 74 da Constituição. Então, dentro da sua agenda, tem que estar
reunião, essa audiência pública com o chefe do executivo na análise das metas fiscais. Isso vai acontecer também em maio e setembro. Então, na sua agenda, isso deve estar bem claro para que não ocorra ausência da audiência pública de análise das metas fiscais. Outro ponto importante, já na sua agenda de fevereiro, procure saber junto ao chefe do executivo se está sendo obedecido o artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que menciona uma regra muito clara, que até 30 dias após a publicação dos orçamentos, ou seja, da Lei Orçamentária Anual, nos termos que dispuser, obviamente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela traz as cotas e o cronograma de arrecadação, que é o anexo de metas fiscais, que vai ser avaliado agora em fevereiro, o Poder Executivo estabelecerá programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Então, o que é isso? É uma ferramenta que vai ser utilizada pelo vereador para exercer a fiscalização financeira. Aqui nós estamos falando de finanças. É aqui que o vereador vai poder acompanhar o fluxo de caixa, vai poder acompanhar se está havendo liquidação maior do que a disponibilidade financeira, vai poder acompanhar a movimentação financeira por fonte de recursos, cumprimento de índice de educação, de saúde, de gasto com pessoal, gasto com legislativo, ou seja, esta é a ferramenta que será utilizada pelo Poder Legislativo para acompanhar a fiscalização financeira do município. Ah, mas você, vereador, não tem conhecimento técnico sobre isso? Para isso, a Constituição Federal garantiu o apoio da Controladoria Geral do município. Solicite ao Controlador-Geral do município que te dê essas informações, e aí sim estará fazendo cumprir o artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto à despesa, aí já é outra lei. A Lei 4.320, que é de 64, ela estabelece no seu artigo 47 e 48 os quadros de cotas orçamentários trimestrais. Ou seja, é um instrumento já instituído em 1964, onde a cada 3 meses será verificado a execução orçamentária de cada unidade administrativa. Ou seja, nós vamos ter aí uma ferramenta que vai permitir saber se o município está consumindo suas dotações orçamentárias de forma irregular ou excessiva, que provavelmente, né, esse acompanhamento vai permitir algumas correções. Também peça esse instrumento, onde o vereador poderá acompanhar durante todo o exercício a execução orçamentária. Aí, quando chegar um projeto de lei pedindo suplementações orçamentárias das despesas, o vereador tem como estar aferindo isso e acompanhando. Ah, mas você não tem conhecimento técnico em contabilidade aplicada ao setor público? Para isso, o município possui um contador e possui um controlador que vai te dar todas as informações. O que o vereador não pode deixar de fazer é exigir que esses instrumentos sejam disponibilizados a ele para que ele possa exercer a sua fiscalização conforme preceitua a própria Constituição Federal. Bom, outro instrumento eficaz que o vereador deve exigir do Poder Executivo para fazer a fiscalização, principalmente em compras e licitações, é que o Poder Executivo venha instituir o manual de compras públicas, ou seja, o Plano Anual de Compras Públicas. O que é o Plano Anual de Compras Públicas? É aquela programação de quais as licitações irão ocorrer durante o exercício e quando elas ocorrerão. Assim, o vereador terá como acompanhar as licitações, terá como ir assistir às sessões da CPL, das Comissões Permanentes de Licitações, ou do próprio pregoeiro. Inclusive, verificar quais são os fornecedores que estão contratando com o município, verificar se as microempresas estão sendo privilegiadas, estão fazendo cumprir a lei que dá preferência a essas microempresas, verificar se está havendo realmente uma pesquisa de preço, ou seja, toda a legislação sobre compras e licitações está sendo observada. Agora, se o município não estabelece um plano anual de compras, o vereador não vai saber quando está ocorrendo a licitação, como está sendo programadas essas licitações e não terá como acompanhar e nem exercer essa fiscalização. Mais uma vez, eu chamo a atenção. Caso você não tenha conhecimento técnico de compras e licitações, olha,
a própria Constituição e a Lei de Licitações, especificamente no seu artigo 102, 113, 115 e 118, traz regras para que a controladoria venha auxiliar o vereador no exercício da fiscalização em compras e licitações. Bom, outras atividades poderão ser inseridas na sua agenda como vereador. Então, para complementar sua agenda, organize visitas às unidades administrativas da prefeitura, obras, participe de reuniões de conselhos municipais sem integrar o conselho, porque o vereador não deve integrar nenhum conselho, assista à sessão das licitações que ocorrem na prefeitura, sempre acompanhado dos responsáveis pelas unidades administrativas e de outros vereadores, porque a fiscalização ela não é exercida isoladamente por um vereador, ela é exercida pelo plenário da Câmara. Então, estabeleça essa agenda, faça com que realmente seja cumprida as suas regras estabelecidas na legislação, as suas atividades como vereador, sem causar nenhum transtorno ou até mesmo nenhuma perturbação ao funcionamento das unidades administrativas do Executivo. Bom, fica essas dicas. Caso você ainda tenha dúvida, nos contate que nós vamos estar aqui à disposição para contribuir com os vereadores. Obviamente, em outra oportunidade, estarei falando das agendas do vereador do mês de março de 2021. Abraço a todos e até uma próxima oportunidade.